e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E essa mulher era muito bonita. O texto está ali, praticamente do que eu li, e ele fala de um momento na vida de Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, aquele escolhido por Deus para liderar o seu povo, o rei mais marcante da história do povo de Israel, Davi. Ele não foi para a guerra. Lá no final do livro de 2 Samuel vai mostrar um momento em que Davi corre risco numa das batalhas e os próprios líderes do exército dele falam: olha, é melhor o rei não ir mais para a guerra, porque o rei pode ser... Davi quase morre nessa batalha, então ele fala: é melhor o rei não ir mais para a guerra, porque o rei pode ser vítima de uma lança, de uma flecha, de uma espada, ele ia morrer e o povo vai sofrer muito com isso, não vai ser bom para o povo. Isso lá no final de 2 Samuel. Embora a gente saiba que a Bíblia não se preocupa muito com cronologia, nesse texto aqui, que é um dos capítulos anteriores, ele vai falar que no tempo em que os reis saíam para a guerra, porque no inverno os reis não iam para a guerra, eles iam quando chegava a primavera, quando o tempo estava melhor. E aí, quando chega esse tempo, Davi não vai. Davi não foi para a guerra. Davi ficou no palácio. Ele mandou os seus generais, mandou os líderes do exército, e ele ficou no palácio. E aí, lá no palácio, num determinado dia, depois de tirar aquela soneca gostosa, de tarde, né? Aqui diz que ele se levantou à tarde do seu leito. Ou seja, Davi tirou um cochilo, estava legal, né? Depois de um cochilo à tarde, meus irmãos, é muito bom. Quando eu faço isso, não é sempre, mas quando eu faço é muito bom, né? Aquela pestana à tarde, deve se levanta isso e vai andar no terraço do palácio. Começa a caminhar, começa a olhar o seu reino, e de repente Davi olha lá no terraço a casa da vizinha, ou do vizinho. Lá no terraço ele olha uma linda mulher tomando banho. E aí, a partir desse momento, só houve tragédia na vida dele. Só tragédia na casa de Davi. Davi comete adultério, Davi comete homicídio, Davi mente, Davi tem um filho que estupra a irmã, Davi tem outro filho que mata esse filho, que seria o Absalão, que seria o seu sucessor. Absalão, meus irmãos, era o sucessor de Davi, era um guerreiro nato, era um rapaz bonito, iguais aqui da igreja. Esse homem, esse rapaz, mata o próprio irmão. Esse rapaz tenta matar Davi. Esse rapaz toma o reino de Davi. E esse rapaz é morto pelo general de Davi. Depois disso tudo, depois que Davi olhou do seu terraço, depois que Davi, olhou do seu terraço e viu aquela mulher, e a partir dali decidiu que iria cair, porque ninguém empurrou Davi, porque ninguém era responsável pela queda de Davi mais do que ele mesmo. Só houve tragédia naquela casa. E aí, quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção era justamente isso: mente vazia. Porque tem um ditado que fala o quê? Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo, não é isso? Isso é verdadeiro. Embora não esteja claramente na Bíblia, mas no texto bíblico, é verdadeiro. Mente vazia é, sim, oficina do diabo. Aliás, é tão verdadeiro que tem um estudo da Universidade de Harvard que confirma isso.
estava lendo sobre esse texto, sobre esse assunto, e eu descobri que o Cleidmar, se ela quiser cantar, deixa ela cantar também. Então, fica à vontade. Tem um estudo que fala que 40% do tempo das pessoas elas gastam ou elas têm com coisas, com pensamentos não produtivos. Que aproximadamente 40% do tempo as pessoas pensam coisas que não produzem nada, que não acrescentam nada e que muitas vezes só trazem problema. Tem um estudo que fala que quando as pessoas fazem isso, não dedicam seus pensamentos a coisas boas, produtivas, elas se tornam mais infelizes. Mesmo que esse tempo que ela gaste com esses pensamentos seja um tempo de descanso, de lazer. Ou seja, até no lazer a gente tem que ter cuidado com o que pensa. Até nos momentos de folga, nossos pensamentos têm que ser produtivos. E esse produtivo não é aquele produtivo que gera riqueza, não é aquele produtivo que gera trabalho, não é aquele produtivo que gera dinheiro. É o produtivo que gera felicidade, bem-estar para a pessoa. Por quê? Quando ele fala aqui esse percentual alto aí que eu falei de 39%, quase 40%, quando o estudo fala sobre isso, ele está falando inclusive no tempo que a pessoa está trabalhando. Porque já viram quando você está trabalhando, muitas vezes você está pensando bobagem? Até na hora que está trabalhando. Já viu como os pensamentos, numa fração de segundos, eles viajam de Tóquio a São Paulo com uma rapidez tremenda? Ou de Nova Iguaçu ao Maracanã com uma rapidez tremenda? O pensamento nosso e os nossos pensamentos, muitas vezes, são destrutivos. E aqui hoje, meus irmãos, a gente vai refletir sobre isso, sobre mente vazia. Como evitar a mente vazia? Como evitar a mente que acaba se tornando um escritório diabólico? Como evitar uma mente que se torna uma fábrica de coisas ruins para a própria pessoa? Uma oficina que se empenha em coisas destrutivas, e não é só para os outros, mas para si mesmo. Como evitar isso? Uma queda como a de Davi, engraçado, né? Como a Bíblia é interessante. A gente fala queda de Davi, né? Porque a Bíblia várias vezes vai falar um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Davi tem salmos, Salmo 23. A gente lê o Salmo 23 e não cansa de repetir esse salmo. Ele tem textos, né, no livro de Salmos e até no livro de Samuel, declarações de Davi, que são declarações para a eternidade. Aquilo ali é palavra de Deus que ficou registrada para nós. Mas a gente, quando vai ver, a Bíblia também não esconde a queda dele, os tropeços dele, para mostrar que você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, mesmo depois da queda. Porque depois dessas quedas todas, essa tragédia toda na vida dele, ele se reergueu. Davi se arrependeu. Davi serviu a Deus. Mas uma coisa que eu ouvi recentemente é verdade. Os salmos de Davi, a maioria deles, esses salmos lindos, marcantes, foram compostos nos períodos em que Davi estava ralando, que ele estava no deserto, que ele estava sendo perseguido, que ele estava na guerra. Quando Davi estava no bem bom, ele cai, se esborracha todo. Quando era para ele estar glorificando, louvando, exaltando a Deus pela prosperidade que ele conseguiu, pelo palácio onde ele estava, ele resolve se encher de orgulho, por exemplo, quando ele vai fazer aquele censo. Ele resolve fazer um censo para se encher de orgulho. Aí o povo é castigado. Vocês vão ver isso lá no final do livro. Então, é na luta, na ocupação, que Davi
se torna o homem segundo o coração de Deus. Como então evitar essa queda que Davi teve? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu compartilho com vocês, é que uma forma de evitar essa queda é manter a vida ocupada. A gente vai ver no versículo 1, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi manda seus generais e ele fica em Jerusalém, fica desocupado, ele fica à toa. Davi deixou de ir para a guerra. Acho que a primeira coisa que incentivou Davi a ficar no terraço, na varanda do seu palácio, olhando a mulher dos outros, foi que ele estava desocupado, estava todo. Ele não tinha ocupação, ele deu oportunidade para o seu corpo. Foi o que Davi fez. Deu oportunidade para o seu corpo. Se eu perguntar aqui de 100 vão me dizer, 100 pessoas aqui que já trabalham, 100 vão me dizer que querem aposentar. Se eu perguntar aqui, a maioria vai dizer assim: eu gostaria de aposentar. Inclusive eu. Eu estou doido para aposentar. Mas falta um tempão. Eu quero aposentar. Normalmente as pessoas pensam em aposentar para poder descansar, não é verdade? Eu quero descansar. Eu quero aposentar. Mas eu digo para você que se eu, depois de aposentado, não arrumar ocupação, eu não vou ter uma vida saudável. E ocupação não precisa ser trabalho, ocupação não precisa ser relação, mas é preciso ter o corpo ocupado. É preciso a gente ter o corpo em movimento. O seu corpo foi feito para estar em movimento. Tanto é isso que se você pega uma pessoa que fica obrigada a estar numa cama, ela tende a ter problema, começa a ter feridas nas costas. Você tem que virar a pessoa, ela começa a ter doenças relacionadas ao fato de ela estar inerte. Então Davi estava muito desocupado. Meus irmãos, não tem nada demais ter folga, não tem nada demais estar aposentado, não tem nada demais querer se aposentar, nada de ruim em dormir de tarde, não é pecado, não era esse o problema. Mas o Davi estava desocupado. Ele deu oportunidade para o corpo dele. E quando eu falo que o corpo é para a carne, ele deu oportunidade para os desejos da sua carne. Davi podia estar se dedicando a outras coisas produtivas. Imagine se Davi, nesse momento de desocupação, ele estivesse se dedicando a compor um salmo. Ele ia ter ânimo para fazer o que fez. Se ele estivesse em oração, compondo, tocando músicas, cifras, para mais, em vez de termos 150 salmos na Bíblia, nós temos 155. Se Davi estivesse fazendo isso, não era necessário ele estar com a espada na mão, guerreando contra os outros povos. Mas ele podia estar com a palavra de Deus na mão, ocupado com ela. Davi deu oportunidade para o seu corpo. Por isso que a gente precisa estar com a vida ocupada. Nós, normalmente, reclamamos de muitos compromissos. Quem trabalha intensamente aqui reclama. Tanto que tem alguns irmãos que a gente às vezes convida para fazer alguma coisa, a pessoa fala que, poxa, eu estou muito ocupado. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu estou muito ocupado. E as pessoas reclamam da intensidade, da quantidade de compromissos que tem. Às vezes eu olho para a minha vida, em alguns momentos, eu falo, como é que eu consigo? Porque é muita ocupação, é muita responsabilidade. As pessoas têm essa vida intensa, essa vida de compromisso. Mas eu também tenho aprendido que quando sobra tempo, quando tem tempo de sobra, nem sempre é tão bom. Quando o tempo está sobrando mesmo, ele acaba não sendo produtivo. Meus irmãos, se eu estiver bastante ocupado, mas se eu estiver muito ocupado com o meu trabalho, com a minha família, com meus estudos, com a minha igreja,
dificilmente eu vou ter tempo para olhar a vizinha tomando banho. Dificilmente eu vou ter tempo para ficar na varanda do meu apartamento olhando a vizinha se lavando. Dificilmente eu vou ter tempo para olhar no telefone. Porque se eu estiver ocupado com a minha igreja, com o meu trabalho, com a minha família, com as minhas contas, se eu estiver muito ocupado mesmo, eu vou estar muito cansado para dar oportunidade para o meu corpo. Então, estar ocupado é sim bom para a nossa saúde, é sim bom para a nossa saúde espiritual. Desocupado demais acaba gerando mente vazia, e mente vazia é uma vacina do diabo. As más compensações corrompem os bons costumes. Aliás, isso é bíblico. As más companhias, quem está muito desocupado acaba se dedicando a más companhia. Pessoas que ficam de portão em portão fazendo fofoca é porque tem tempo. Estão desocupados. Se você tem tempo para isso, fica de portão em portão pregando folheto, convidando para o culto, falando de Jesus, visitando quem está doente, mente vazia. A segunda coisa, meus irmãos, eu falei de ocupar a vida, ao corpo. Tem o que fazer. Então, tem gente aqui que é aposentado. E aqui na igreja tem vários aposentados. Mas eu vejo que os aposentados da igreja estão sempre ocupados. Pelo menos aqui na igreja. Eu não vejo um aposentado aqui da igreja, pelo menos eu não conheço, pode ser que tenha. Mas eu não vejo um que seja alguém assim que diga, eu estou à toa. Não. As pessoas vêm na oração de manhã, as pessoas frequentam os cultos da igreja, as pessoas fazem visita, as pessoas ajudam a quem precisa. Eu vejo o que está acontecendo aqui. Então você que quer aposentar que nem eu, planeje a sua aposentadoria para servir mais a Deus, para ocupar a sua vida, para abençoar nossas crianças. A segunda coisa, meus irmãos, para a gente combater a mente vazia, é ocupar a mente com coisas boas. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é virtuoso, tudo que é de Deus, nisso pensai. É o que Paulo fala. Pensar em coisa boa. Mas olha para a tua mente, vê quanto tempo você gasta pensando em coisa ruim. Pensando na resposta que você vai dar, se fulano te disser aquilo que você imagina que vai te dizer. A pessoa nem disse, mas você já tem a resposta para ela. Pensando nos desaforos que você vai falar, o sujeito te fechou um carro na frente. Pensando naquilo que você vai dizer, o teu marido, quando ele chegar, sobre aquela cueca que ele deixou em qualquer lugar da casa. Pensando no que você vai dizer para sua mãe, na mentira que você vai dizer para sua mãe, porque você deixou de fazer isso ou aquilo. Pensando no que não presta. Pode ver como a gente pensa. A gente se prepara para situações da nossa mente, se prepara para situações que nem aconteceram, mas a gente já pensa no negativo daquilo. Pensando no que de ruim aconteceu lá no passado, e você fica remoendo isso até hoje. Pensando nas coisas que te ofenderam há 10 anos atrás, mas você ainda está remoendo aquilo, sofrendo com aquilo que você gasta energia mental pensando nisso. Paulo está falando aqui, olha só, minha gente, pensa no que é bom, no que é virtuoso, pensa naquilo que te faz bem. Você fica aí pensando no 7-1 até hoje. Até hoje você sofre por isso, acabou de ser passado, esquece. Já foi 3-0 depois do 7-1. Você ainda está no 7-1. Pensa então no 3-0, é menos. Meus irmãos,
as maiores quedas acontecem nesse momento de desocupação mental, porque a gente pensa no que não presta, a gente pensa naquilo que é destrutivo, e aquilo destrói. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo, as concupiscências do mundo, vamos ver o que é concupiscência. Essa palavra é uma palavra estranha, é esquisita. 1 João capítulo 2,16. Vamos para lá. Eu já estou daqui a pouquinho acabando. Meus irmãos, se alguém precisar sair, não se acanhe. Pode ficar tranquilo. Não vou ficar chateado se você precisar ir embora. Embora eu prefiro que você fique aqui. Mas 1 João 2,16 diz assim. 1 João 2,16. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Vou esperar. 1 João 2, 16. Vamos lá? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência é o desejo ardente, intenso de satisfazer a si mesmo e desagradar a Deus. Então, tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da sua carne, aquele desejo forte da sua carne, seja para a inclinação que for, não somente sexual, mas qualquer inclinação que seja de desagradar a Deus, ainda que esse desejo seu seja de tacar a mão na cara do seu irmão, ainda que esse desejo seu seja de ofender uma pessoa, não importa. A concupiscência da carne, esse desejo intenso de desagradar a Deus, a concupiscência dos olhos, porque nos olhos ou nos nossos sentidos é que nós temos assim a porta de entrada para os nossos desejos. Então a concupiscência dos olhos, da carne, isso não é de Deus, mas é do mundo, né? E a soberba da vida é esse orgulho, esse desejo de ser superior aos outros, de parecer sucesso, de ser mais sucesso do que os outros, soberba da vida. Isso não é de Deus, isso é do mundo. E se você pega assim, a sua Bíblia está aberta em 1 João, volta para Tiago, vai passando de volta, no sentido do começo do Novo Testamento, você vai chegar em Tiago rapidinho. Você está em 1 João, volta lá para Tiago, capítulo 1. Olha só como se processa o negócio. Eu já falei isso aqui na quarta-feira, mas vou repetir. Tiago 1, 15, 14, diz assim, Tiago 1, 14. Mas cada um é tentado quando atraído por quem? Pela sua própria concupiscência. Ou seja, o seu próprio desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Desejo intenso de fazer o que desagrada a Deus. Então, você é tentado por isso, mas olha o que diz o 15, olha só que interessante. A gente vai ver desde a fecundação até o parto do pecado. Olha só o que é. Primeiro, os seus olhos, os seus sentidos, a sua carne se atraem intensamente por algo que você sabe que é errado. Começa pelos olhos, porque os olhos são a porta, né? Mas pode ser quem não enxerga. Quem não enxerga tem outros sentidos. Às vezes é o olfato. Às vezes é o olfato, o perfume. Seja lá o que for. Ou o ouvido, a audição, as palavrinhas doces. Seja o que for, os seus sentidos. Primeiro aquilo te pesca. Chama a tua atenção. Vamos para o versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, chamou a tua atenção, os seus sentidos, você viu que aquilo é prazeroso, seja lá o que for, é prazeroso. Sabe que é errado, mas é gostoso. E aquilo chama a tua atenção, aquilo te atrai, e aquilo se formula dentro da sua mente, e o pensamento da cobiça, o pensamento do pecado, ele se concretiza
no teu quadro mental. Você não falou uma palavra, mas aquilo já se processou na tua cabeça, aquilo já aconteceu. E aí vem o versículo 15, diz: depois de havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. O pecado nasce. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, andando no terraço do seu palácio, o rei, né? Davi era admirado, Davi era bonitão, Davi era poderoso, Davi era conceituado na sociedade, ele era um sucesso, Davi era uma celebridade, andando no terraço do seu palácio. Depois de chegar aquela pestana de tarde, né? Tinha almoçado, dormiu, acordou e olha, os olhos dele, na vizinha, tomando banho. Ele olha para a vizinha, a concupiscência dos olhos. Chegou na sua mente, a concupiscência da carne. Ele formulou tudo o que podia acontecer com aquela situação. Ela está ali tomando banho, por que ela não está tomando banho na minha suíte? Chama ela lá. E aquilo é formulado na mente dele. E depois de processado na sua mente, dá luz ao pecado. Por quê? Porque ele se concretiza nos seus atos. Você está pensando que aquilo que você comete, que ofende a Deus, que você sabe que é errado, que é pecado, amigo, aquilo vem espontaneamente, tem combustão espontânea, de repente aconteceu, vem do nada? Não é assim. Se processa na nossa mente. Uma palavrinha que é dita no seu ouvido e te desperta a concupiscência da carne, ou seja, a tua cobiça. Despertou e você pensa: olha, isso poderia acontecer, poderia ser assim. E já no pensamento aquilo já te dá alguma satisfação, mas o desejo de botar aquilo em prática, e você pratica, e cai, gera a morte. Com Davi gerou a morte até de filho, porque dessa relação com essa mulher, ela veio uma criança que faleceu, morreu. Então tudo começa com os nossos sentidos e se processa na nossa mente e é executado pelo nosso corpo. É só lugar na minha mente para que isso aconteça. Aqui a gente falou no caso de Davi, mas poderia ser daquela palavra ríspida que você ouviu, que nos seus sentidos não te fez bem. Você foi chamado a atenção, ou você foi tratado de uma maneira que você acha que não deveria ser, ou você acha que a pessoa foi grossa contigo. Aquilo entra nos seus sentidos e na sua mente você pensa assim: vai ter volta, te espero na curva, deixa só. Vingança é um prato que se come frio, e você já começa a articular na mente: quais são as palavras certinhas que eu vou usar aqui para dar uma sapatada nesse miserável. E aí você pensa naquilo. Na primeira oportunidade, o que você faz? Dá a sapatada no miserável. Tudo se processou na mente. É assim que acontece quando alguém tira o que é dos outros. Ou você acha que quem pratica atos corruptos não planeja antes? Ou você acha que quem leva vantagem indevida não faz aquilo muito bem pensado? Ou você acha que quando há politicagem dentro da igreja, acontece de forma assim, sem elaboração, sem planejamento? Tudo se processa na mente. Então o que eu preciso? Preciso ter minha mente ocupada, cheia com coisa que presta. Já que é na mente que acontece, eu preciso colocar na minha mente o que é de bom. Preciso colocar na minha mente o que é de positivo, produtivo, virtuoso. Então, quando vier um pensamento desse na sua mente, o que você deve fazer? Substituí-lo por um que seja positivo, produtivo. Quando vier um pensamento, minha irmã, para você dar um fora no seu marido, tratar ele mal, coloca outro pensamento
para você dar um beijo nele, um cafuné e fazer o bolo que ele mais gosta. Meu irmão, quando vê um pensamento de você ser grosso, áspero com a sua mulher, coloca outro pensamento na sua cabeça. Um pensamento, leva uma grana para ela ir comprar uma nova lá, um sapato novo que ela gosta tanto. Porque se a gente alimenta pensamentos ruins, a gente tem resultado ruim. Porque mente vazia. Meus irmãos, precisamos alimentar, promover pensamentos que nos levem para a luz e não para as trevas. Sabe por quê? Eu falei isso aqui muitas vezes, é algo que eu aprendi quando era menino, que eu ouvi, que eu acho que é uma verdade. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Vou repetir, para quem não ouviu ainda. Você não pode, Fernandinha, impedir que um pombo pouse na tua cabeça. Ainda mais com esse cabelo todo aí, faz lindo se deixar. Então você não pode impedir que ele venha e pose. Eu não posso impedir que um pardal, nem um morcego, de vez em quando tem um morcego, que ele pose na minha cabeça. Mas eu posso impedir que faça ninho. Posou, eu espanto, não é verdade? Se posar uma barata aí no teu cabelo, depois de você gritar bastante, você vai espantar. Não necessariamente nessa ordem. Você pode impedir que um passarinho pose na tua cabeça? Não, ele posa. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Pode impedir que ele faça ninho. É assim com os pensamentos. Pensamento ruim você não impede que venha. É humanamente impossível impedir que venha um pensamento ruim. Mas você pode impedir que ele se instale em você, que ele faça ninho na sua vida, que ele se multiplique, que ele se reproduza em milhares de pensamentos piores do que ele. Isso você pode impedir. Isso você pode impedir. Então eu pergunto, com o que você tem ocupado seus pensamentos? Quanto tempo você pensa coisas que não tem proveito nenhum para você? Aqui, eu vou dizer para vocês que eu sei que aqui, agora, muitos aqui e agora têm gastado tempo, energia mental, pensamentos em lembranças que não lhes acrescentam nada, que não trazem nenhum benefício, que só trazem infelicidade. Estão pensando em coisas que aconteceram no passado, decepções, desilusões, ressentimentos, mágoas, tristezas. Está vendo como é? São coisas. Tempo aberto com essas coisas que não lhes acrescentam nada, só trazem infelicidade. Mente vazia. Encha a sua mente com aquilo que é de bom, com aquilo que é positivo, com aquilo que te faz feliz. E para isso você tem que ter uma mente transformada, que é o que está lá em Romanos 12:2, que diz que nós devemos experimentar a transformação do nosso entendimento, transformar-nos pela renovação da nossa mente. Renovar a mente. Se você é aposentado ou quer aposentar, vou dizer uma coisa para você: da batalha espiritual ninguém se aposenta. A luta que você trava todo dia contra aquilo que você não vê, mas quer te destruir, essa luta nunca acaba, só na glória. Então você está em luta todo dia. Então você é um guerreiro, está em guerra. Não deixa de ir para a guerra. Não deixa de ir para a guerra, como Davi fez. Não deixa, porque no dia que você se acomodar nisso, você já perdeu a guerra. Perdeu. Que Deus, pois, abençoe a sua vida e Amém. te encha de pensamentos positivos, produtivos, abençoados, de luz. Que aquilo que não presta na sua mente possa ser banido. Que você seja uma oficina de Deus. Alguém onde Deus trabalha, opera, usa. E Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento.